A graça e a paz de Cristo Jesus mais uma vez nessa noite. Deus assim nos concede mais uma noite para estarmos assim compartilhando da palavra de Deus. Aqui está quem está falando é o pastor Edmário, mais uma vez com vocês nesse nosso caminhar com a palavra de Deus, nesse nosso projeto de explicar a palavra de Deus. Então, como eu expliquei nas redes sociais, expliquei no Facebook, expliquei no Instagram, que a live hoje, marcada sempre para 8 da noite, estaria começando agora exatamente às 8h30. Por quê? Devido a situações de força maior, estivemos assim tendo que atrasar um pouquinho a live, tá? E aí hoje estaremos tratando assim da soberania de Deus segundo a perspectiva do livro de Jó, né? E falando simplesmente daquilo que está nos capítulos 32 e 33 do livro de Jó. Então, como toda live específica para explicarmos a palavra de Deus, vamos estar assim nesse momento orando, né? Esta live está sendo transmitida tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. E após ela estará sendo então postada no nosso canal do YouTube, Pregador Fiel de Cristo. Estará sendo postada lá. E aí, chegando lá, se você quiser, você se inscreva, curta e compartilhe. Que lá há ainda outros vídeos, né? Ainda há lá outros vídeos. Como, por exemplo, vídeos sobre teologia reformada, que aí no caso João Calvino, e algumas leituras, né? Na Teologia Sistemática de Luiz Berkoff. Seja bem-vinda, irmã Magali, Deus abençoe, tá? Boa noite, tá? A paz de Cristo. Vamos estar assim, então, iniciando nossa live dessa noite com oração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, quero te agradecer mais uma vez nessa noite, Senhor, porque Tu és fiel para realizar infinitamente mais do que pensamos e imaginamos, porque Tu és verdadeiramente o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Assim te louvamos, conforme diz o Salmo 46. Então que Tu venhas nos orientar, Senhor, na explicação dessa palavra para honrar e glorificar o Teu santo nome. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, hoje estaremos tratando dos capítulos 32 e 33 de Jó. Que Tu nos ajudes, Senhor, a esclarecê-lo, à luz, Senhor, de toda a Bíblia Sagrada, principalmente pelo Novo Testamento, como tenho feito até hoje em todos os ensinos teológicos que eu tenho passado, que a precedência para o entendimento da Escritura vem do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o cumprimento da promessa, é o cumprimento da vinda do Messias, é o cumprimento na pessoa do Filho amado, Jesus Cristo. Então opera a Tua graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ao texto bíblico de Jó nesse momento. Né? Jó capítulo 32. Jó capítulo 32. Eu vou estar lendo o capítulo 32. E depois estarei lendo o capítulo 33. Livro de Jó, capítulo 32. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Disse Eliú, filho de Baraquel, ao Buzita: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: Falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem
e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto quem sabe buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois, dizendo, achamos sabedoria nele, Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei as vossas palavras. Jó, os três estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam? Estão parados e não mais respondem. Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho sem respiradouro, como odres novos prestes a arrebentar-se. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me, abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear, em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Então aqui, como temos falado acerca de Jó, esse trecho aqui é o trecho específico em que aparece o personagem conhecido como Eliú. Eliú, nesse momento, ele é apresentado aqui no texto de Jó, não é, da seguinte forma. Ele é apresentado nesse capítulo 32 como Eliú, filho de Baraquel, o Buzita da família de Rão. Quer dizer, é bem detalhada a origem dele nesse sentido. Claro que é evidente que não há mais detalhes sobre a vida dele. Só o que se sabe que ele era mais jovem que Jó e os três amigos dele, Elifaz, Bildade e Zofar. Mas também poderia se perceber que ele também era um homem de importância, mesmo sendo mais jovem que todos os outros. E ele vai demonstrar ali, né, no caso, vai demonstrar que ele vai ser muito mais coerente nas suas explicações do que os outros três amigos de Jó. Vai ser muito mais coerente. Principalmente, há aqui uma coisa muito interessante, em que há algumas tradições judaicas que falam da origem dele, né? E aí podemos ver que alguns chegaram a considerar ele como um representante de Deus. Outro momento, também podemos ver em algumas tradições judaicas, que esse Eliú seria o Balaão que se encontrou com Moisés, né? E chegou a falar com a mula. Né? A mula falou com ele. Né? Mas, de uma forma ou de outra, como não há comprovação, o que a gente sabe apenas é que ele, né, como todos os amigos de Jó, em alguns momentos falou coisas coerentes, em alguns outros momentos falou coisas incoerentes. E o que podemos ver até aqui acerca das afirmações que encontramos no livro de Jó? Pelo menos acerca de coisas importantes sobre a explicação do sofrimento, nós podemos extrair o seguinte, né? Como eu já falei desde a primeira live, que diz o seguinte, o narrador, né? A gente tem o narrador do livro de Jó que aparece nos primeiros capítulos. Ele demonstra que o sofrimento é uma batalha espiritual pela glória de Deus, já que a gente vê aí essa batalha, né, entre Jó e Satanás. Segundo, os três amigos eles explicam que o sofrimento é consequência do pecado humano. E terceiro, vem a resposta de Jó já dizendo que o sofrimento é um problema inexplicável e desconcertante. E agora chegamos a Eliú. E Eliú diz que o sofrimento é um processo purificador que vem de Deus. É um processo purificador que vem de Deus. Então, isso só se pode somar na seguinte ideia, que é o quê? Falarmos da soberania de Deus. E é isso que a gente vai falar, a começar por esse capítulo 32. Então, primeira coisa, soberania de Deus é aquela que exalta a santidade do Senhor. Onde vamos encontrar isso? Os primeiros versículos vão dizer assim,
Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Aí vemos a santidade de Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, espera para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Quer dizer, sentiu um zelo, para falar da magnitude de Deus, da santidade de Deus. Então o que a gente pode observar aqui? É que nossa obrigação, mesmo em meio a todas as tempestades, a todos os problemas que enfrentamos, devemos buscar sempre contemplar a glória e a santidade de Deus. Contemplar a glória e a santidade de Deus. Isso aqui é o mais importante em toda a nossa vida. Por quê? Há várias passagens na Escritura que falam do tipo, tem um salmo que diz, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória, por amor da sua misericórdia e da sua fidelidade. Mas, principalmente na oração do Pai Nosso, ela diz assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E ainda a outra parte que diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então isso deve passar por todas as nossas orações, em que o nome de Deus seja santificado em tudo. Isso é o que passa para nós, ou seja, nos submetemos de fato à soberania de Deus nas nossas vidas, seja em que prova estejamos passando. Uma prova do nosso coração, uma prova material, uma prova acerca do nosso corpo, da nossa saúde. Somos assim levados a glorificar a Deus em tudo, para a glória dele. Segundo, que nós podemos perceber acerca da soberania de Deus, é aquela que exalta o temor de Deus. É aquela que exalta o temor de Deus. E quando falamos do temor de Deus, a gente estamos falando aquilo que fala Provérbios, capítulo 1, versículos 7 e 8, que falam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vamos ver aqui versículos 6 a 13, do capítulo 32 de Jó. Ele vai dizer assim, disse Eliú, filho de Baraquel, ao buzita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos, arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Quer dizer, toda a sabedoria provém de Deus. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos o que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Então vemos aqui do início ao fim do texto, que ao falar do Todo-Poderoso, que ele nos sopra o seu fôlego de vida, é porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele nos leva a sermos sábios, nos leva a sermos pessoas que tememos a Deus, para a glória dele. Seja bem-vindo, Brian, meu aluno, Deus abençoe. Então, temer a Deus, conhecer a Deus, viver para Deus, é antes de tudo o princípio da sabedoria que tanto buscamos. Sabedoria para tomar as melhores decisões, sabedoria para caminhar com Deus, sabedoria para dirigir a vida da nossa família, dirigir o nosso trabalho, dirigir todo o nosso procedimento enquanto estamos aqui. Então a sabedoria, ela sempre tem que vir da parte de Deus. E aqui eu falo uma coisa muito importante. Quando falamos em sabedoria, nós diferenciamos de conhecimento. Porque conhecimento você adquire através de estudo. Mas já a sabedoria não, a sabedoria é diferente. Sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento que temos, ou seja, de pôr em prática. E como pomos isso em prática? Temendo ao Senhor, ouvindo ao Senhor, obedecendo seus mandamentos. E qual é o auxílio, qual é a força que nos capacita? Na verdade, é a força da pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando dentro de nós. O Espírito Santo, nosso Deus, dentro de nós, já que somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, isso é muito importante. Terceiro,
A soberania de Deus é aquela que exalta a justiça do Senhor. É aquela que exalta a justiça do Senhor. E aí, fechando o capítulo 32, nós podemos ver aqui, né? A partir do versículo 15, que diz assim: Jó, os três estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito que falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho sem respiradouro, como odres novos prestes a arrebentar-se. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me, abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com os homens, porque não sei lisonjear, em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Então aqui nós podemos perceber o seguinte: os três amigos de Jó não conseguiram provar exatamente que Jó merecia todo um castigo por viver em pecado. Eles não conseguiram e ficaram pasmados com as respostas que Jó dava acerca de toda essa situação. Então nós temos que estarmos atentos a isso, de que em todo tempo a gente tem que entender que sofrimento nem sempre é por más decisões que tomamos, nem sempre é por algum pecado não confessado, mas é também, muitas vezes, porque Deus permite essa situação para que cresçamos na sua graça e no seu conhecimento e tenhamos mais intimidade. Agora, caso na nossa vida o sofrimento venha por conta de más decisões, por conta do pecado não confessado, confessemos o mais breve possível esse pecado para que Deus nos restitua a alegria. Isso é que é o mais importante, restituir a alegria, que é o que mais nós precisamos. Então, nesse sentido, quando falamos em justiça, nós vemos no versículo 1 destacado aqui que ele não quer fazer lisonjas nem acepção de pessoas. Por quê? Porque isso tem a ver com a justiça de Deus. A justiça de Deus em todo tempo é voltada para todos aqueles que se quebrantam. Então é o seguinte, todos aqueles que se quebrantam, não importa quem sejam, homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, etnias diferentes, sejam africanos, sejam orientais, vindos de Japão, China, amarelos, né? Sejam orientais do tipo indianos, sejam índios, sejam europeus, seja quem for, qualquer condição social, seja o que for, Deus não faz acepção de pessoas, Deus chama a todos. Deus chama a todos os povos, Deus chama a todos ao arrependimento. E desses que são chamados, poucos são os escolhidos. Mas se nós cremos que Jesus entrou no nosso coração, a gente pode ter certeza de que somos os escolhidos, não é? Se vivemos em temor e tremor diante dele. Isso aqui é o mais importante de tudo. Porque minha finalidade aqui, se eu quero falar aqui, minha finalidade na live, todas as lives que eu faço toda quinta-feira nesse horário, não é trazer um evangelho de facilidade. Não é trazer um evangelho que fale de felicidade barata. Mas a felicidade que fala aqui é a felicidade de uma entrega completa a Cristo e de entender que todas as nossas necessidades serão sempre supridas nele. E de que ao buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. No caso, dinheiro para sobreviver, emprego, saúde, nossa família aos pés de Cristo, tudo isso são as demais coisas, porque o que mais importa é o nosso estado com Deus, de intimidade, de salvação, de justificação, de vida com Ele. Isso é que é o mais importante de tudo, porque Deus nos chamou para viver com Ele. Uma vida santa, uma vida humilde, uma vida sincera. Isso é que é o mais importante de tudo. Então isso exalta a justiça dele, porque Deus é justo. Deus ele não deixa passar o pecado. E aí é por isso que ele enviou o seu Filho. Porque de nós mesmos não temos capacidade para pagar nosso pecado. Então aí vem Jesus Cristo para pagar nossos pecados. Jesus Cristo vem para apagar os nossos pecados, lançá-los no mar do esquecimento
E aí temos aquela certeza, como diz a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Graças a Deus. Então, continuamos aqui. Agora vamos ler capítulo 33. Capítulo 33 vai dizer o seguinte. É o mesmo tema, mas vou continuar. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração. Os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Se podes, contesta-me. Dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado do barro. Por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim, e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Por que contendes com ele afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não dessa cova achei resgate. E aí podemos ver, sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício. Ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito, e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Seja bem-vindo, Ágata. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Mando aqui a minha saudação aqui a todos que apareceram aqui no Instagram. Então, continuando aqui, falando sobre a soberania de Deus, nesses versículos que acabei de ler, então o que acontece? Nós podemos ver aqui, a partir daí, né? A partir daí nós podemos ver, então, o seguinte, que... Estranho, deixa eu retornar aqui, aconteceu alguma coisa aqui no Instagram. Deixa eu retornar aqui. Deixa eu retornar. Estranho. Estranho. Aconteceu uma coisa de estranho. Deixa eu voltar aqui na câmera. Ah, voltou. Aconteceu coisa estranha aqui na câmera, no Instagram. Então, o que nós podemos ver? O que nós podemos ver aqui? Outras características da soberania de Deus, continuando esse discurso de Eliú.
que nós podemos ver aqui assim o seguinte, que a soberania de Deus é aquela que coloca o indivíduo na condição de criatura. É aquela que coloca o indivíduo na condição de criatura. E aí nós vemos nos primeiros versículos, do 1 ao 7 do capítulo 33. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, ou seja, sentido de criatura, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, contesta-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és. Olha aí a questão de nos colocarmos de maneira humilde. Também sou formado do barro. Seja bem-vinda, tá? Deus abençoe, tá? Seja bem-vinda aqui, tá bom? Seja bem-vinda, Maria. Então, a gente pode perceber aqui, ó. Deus abençoe, Maria. Aqui no Instagram, tá? Então, aqui está. Por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Então, devemos reconhecer a cada dia que cada um de nós somos pessoas que dependemos de Deus, que precisamos de Deus, porque Deus nos criou. Deus nos fez de forma perfeita. Contudo, por causa do pecado de Adão, né, por ele ter quebrado a aliança das obras, ficou sobre nós, né, foi imputado sobre nós. O que é imputado? Foi colocado na nossa conta o pecado de Adão. E aí, a partir daí, ele, como nosso representante, passou o pecado para todos nós. E o pecado tem como resultado o quê? A morte, a imperfeição. Mas aí nós podemos confiar de uma coisa. Nós podemos confiar de que esse mesmo Deus que nos amou enviou Jesus Cristo para nos redimir, para nos salvar, para nos resgatar de todos os efeitos do pecado. Então podemos confiar verdadeiramente nesse Salvador. Aqui Eliú está falando o seguinte: será que você vai poder me contestar, Jó, daquilo que tudo que eu estou falando? Então, nós falamos assim dessa forma. Seja bem-vindo, Dudu. Deus abençoe. Então, nós podemos observar o seguinte, que ao colocarmos diante de Deus a nossa fé, ao colocarmos diante de Deus a nossa vida, isso nos coloca numa posição de criaturas, mas de criaturas que, uma vez tendo recebido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nos tornamos, além de criaturas, nós nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer: e a todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então quer dizer, um privilégio da parte de Deus, sabermos que temos alguém que cuida de nós, ou seja, nosso Pai Celeste. Nosso Pai Celeste cuida de nós, cuida do nosso coração, cuida do nosso futuro, cuida de uma maneira toda especial, mas esse cuidado ele só é percebido pela fé. Não é percebido muitas vezes pelos nossos olhos, não é muitas vezes percebido por nossos ouvidos, mas sim que nós percebemos que nas circunstâncias que vivemos, Deus sempre nos dá o escape, nos dá a saúde, nos dá a libertação, nos dá tudo aquilo que precisamos. E é isso que nós podemos confiar. Mas isso exige o quê? Um ato contínuo de quê? De reconhecermos que precisamos da graça de Deus, que precisamos confessar nossos pecados para que Ele nos purifique a cada dia. Vivemos assim uma vida de santificação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é o que há de mais maravilhoso da parte de Deus para nós. Quinto, a soberania de Deus é aquela que demonstra a revelação de Deus do homem ser apenas servo. A revelação de Deus do homem, do ser humano, apenas ser servo. Versículos 8 ao 18, que vai dizer o seguinte: na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo sem transgressão. Isso é Eliú falando sobre Jó. Puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo.
põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Porque contendes com ele afirmando que não te dá conta de nenhum dos seus atos. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso, em sonho ou em visão de noite. Quando cai um sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus se revela, e esse é o ponto, né? Deus se revela principalmente na pessoa de Cristo Jesus, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, conforme está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então só podemos ter intimidade com Deus através de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa. A segunda forma de Deus se revelar de maneira normal ou ordinária, Bíblia Sagrada. É o guia mais seguro, porque não há dúvida, não há variação. A Bíblia é infalível. A Bíblia é inerrante. Ela não contém erros. Apesar de muitos teólogos hoje, estudantes aí, acadêmicos de universidade, falarem que a Bíblia só contém a palavra de Deus, a Bíblia é cheia de erros, como muitos estudiosos querem falar, né? Mas na realidade, toda escritura é inspirada por Deus. Então, logo, a Bíblia Sagrada é perfeita. A mensagem dela é perfeita. É a palavra de Deus para as nossas vidas. É verdadeiramente a nossa âncora. Então, temos que entender isso. E aí, quando a gente vai falar na questão do sonho, né, e da visão da noite, isso é como se diz, isso é uma exceção. É uma exceção que é específica para aquele que crê no Senhor. Ou seja, na realidade, isso são visões, revelações, ou como se diz, né, a questão da visão e do sonho, isso é muito mais para o direcionamento da nossa vida pessoal do que revelação para o povo de Deus. Que é isso, pastor? É simples. Deus nos mostra as coisas para direcionarmos a nossa vida. Ah, mas se Deus mostrar alguma coisa do nosso irmão, antes de tudo é para ajudá-lo em oração. E caso tenhamos suficiente intimidade com Deus, o que fazemos? Podemos até falar, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que seremos julgados naquilo que falamos. Sim, porque a Escritura fala, julgai profecias. Então, o que acontece? Então, a gente tem que entender que quando Deus mostra essas revelações em sonho, mostra revelações em visão, o que acontece? Não é um meio ordinário, não é um meio comum. Então, por isso, não é todo dia que Deus vai chegar e vai te dar revelação em sonho. Não é todo dia que Deus vai te dar revelação em visão. Isso leva um tempo, isso é extraordinário. Temos que ter esse cuidado. Por isso que hoje a gente anda vendo o quê? Tanta profetada. Por isso que você vê hoje tanta gente falando besteira. A paz de Cristo Jesus, irmã Ivane, Deus abençoe. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. Então, quer dizer, por que a gente ouve tanta profetada? Por quê? Porque o que acontece? Dentro da perspectiva do Novo Testamento, o que acontece? Visões e sonhos são meios extraordinários, que são feitos em primeiro lugar, para Deus direcionar a nossa vida. Em segundo lugar, se é caso mostrar alguma coisa para o nosso irmão, devemos, antes de tudo, interceder por ele diante de Deus. E se caso venhamos a falar, temos que falar, sim, para a glória de Deus. Seja bem-vinda, irmã Ana Paula, Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá bom? Então, o que acontece? A gente deve confiar em quem? Em Deus, na sua palavra. Isso aqui não tem variação. Para evitarmos o quê? As profetadas. As profetadas é o que mais aparece por aí. Profetada. Então temos que ter esse cuidado no nosso meio, em tudo aquilo que precisamos e necessitamos.
Então a soberania de Deus é aquela que coloca o indivíduo na condição de criatura e é aquela que demonstra a revelação de Deus do homem ser apenas servo. Então, porque quando Deus fala conosco nesses meios extraordinários, temos que entender que apenas somos servos de Deus. Apenas estamos para servir a Deus e servir o nosso próximo. Esse aqui é o maior entendimento de todos na presença do Senhor. A medida que servimos é a medida que nós temos intimidade com Deus. Chegamos ao sexto. A soberania de Deus é aquela que exalta a Deus como doador da vida. É aquela que exalta a Deus como doador da vida. É aquele que concede a vida, né? Versículos 19 a 22, que vai dizer o seguinte: também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. E aí vem, de modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma a comida apetecível. A sua carne que se via e agora desaparece, os seus ossos que não se viam, agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Nós vemos aqui o caso de Jó, em que Jó estava com a sua saúde debilitada. E quem pode restaurar? É Deus. Deus é conhecido nos seus atributos como o Senhor que sara, né? Que ficou até popularizado, né? Como Yahvé, Yavé, Adonai, né? Adonai Rafá, né? O Deus que cura. Mas a gente sabe que hoje o médico dos médicos que cura é Jesus Cristo. Jesus Cristo curou enfermos, libertou cativos. E hoje, pela fé, se orarmos e buscarmos ao Senhor, o Senhor nos curará. Curará do corpo? Sim. Mas principalmente Ele curará a nossa alma, que isso é o mais importante de tudo nos dias de hoje, que é o curar a nossa alma. Mas tudo isso significa o quê? Uma fé perseverante. Em primeiro lugar, essa fé perseverante é uma fé na nossa salvação, de que a nossa salvação não depende de nós, é exclusiva da graça de Deus. É um presente, é um dom de Deus para nós. E em segundo, que essa cura, essa fé, é uma fé para entendermos que é uma fé que não importa a circunstância, não importa o que acontecer, Deus está atuando, Deus está operando. Mesmo que até muitas vezes a cura não venha para o nosso corpo, mas uma coisa é certa, a intimidade com Deus sempre virá, nunca falhará. Deus é fiel. E podemos ver assim, pois Ele é o doador da vida, e isso a gente sabe. E aí temos, a partir do versículo 23, não é? Que a soberania de Deus é aquela que demonstra a graça do mediador. Demonstra a graça do mediador, ou seja, Jesus Cristo, nosso amigo. Mesmo em Jó não estar falando diretamente de Cristo, mas há uma expectativa do mediador, que diz aqui, ó, se com ele houver um anjo intercessor. Claro, esse anjo intercessor não está falando aqui de Jesus Cristo como anjo, tá? Porque os anjos na época eram mediadores, né? Para levarem a mensagem de Deus. Mas hoje o que acontece? Deus se utiliza de quem? Do Filho. O próprio Deus falando conosco. Já não é mais os anjos. Os anjos eles só vêm atuar no sentido de quê? No sentido de mediar bênçãos, de mediar algo, mas mesmo assim, o poder não está nos anjos, mas o poder está em Deus. Por isso que a gente nunca ora para anjos. A gente ora para Deus. Aí Deus dispensa seus anjos. Isso é que é o mais importante. Então a ideia é o seguinte, muitas vezes até a gente tem a ideia de imaginar assim, que temos um anjo da guarda, né? Mas no caso, não, na realidade, nós temos vários anjos que vêm em nosso favor. Isso é que a gente precisa entender, acima de tudo. Então, se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o para que não desça a cova, achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância e ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orarás a Deus, que lhe será propício. Ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá, pequei, perverti o direito, e não fui punido segundo merecia.
Deus redimiu a minha alma de ir para a cova. Minha vida verá a luz. O que há de mais importante nessa mensagem? Vou dizer. Sim. Anjos seriam servos e conservos do Senhor? Ana Paula já fez uma pergunta. Eu vou concluir aqui e vou te responder já já. Tá bom? Então quer dizer, o que isso está relacionado? Está relacionado ao seguinte, esse texto que a gente acabou de ler agora, que diz o seguinte, da graça do mediador. E pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus, para que ninguém, não pelas obras, mas é o quê? É dom de Deus, para que ninguém se autoglorie. Então, para responder a pergunta da nossa irmã Ana Paula, vamos lá no livro de Hebreus. Por que eu estou falando aqui a questão de que não há um anjo da guarda, mas vários? Aí vamos aqui, qual é a natureza dos anjos? Então aqui, diz aqui, Hebreus 1, versículo 14. Hebreus 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, na realidade, os anjos, eles têm uma função. Qual é a função? Eles são servos da mesma forma que somos servos. Então, eles acabam sendo conservos. Mas o mais importante é que, se a gente for pensar em termos de prioridade, os anjos, eles acabam servindo a nós, por ordem de Deus. Esse que é o ponto principal. Eles são tal como aquele servo que tinha a responsabilidade que quando alguém chegava numa casa, numa visita de uma casa de um judeu, o servo, o que ele fazia? Ele lavava os pés da visita que ia para lá. Então a gente tem que entender isso. Essa é a coisa mais importante. Então, na realidade, os anjos hoje, eles, vamos dizer assim, entre aspas, eles lavam os nossos pés. Eles são aqueles os quais Deus dispensa as bênçãos e são enviados para nós. Mas esse aqui é o ponto que eu quero falar, de que não devemos orar aos anjos, devemos orar sempre a Deus. E aí Deus envia os seus anjos. É importante a gente entender esse mecanismo, tá? Porque o verdadeiro mediador nas nossas orações entre Deus e nós, quem são os mediadores? O nosso mediador, por natureza, é Cristo Jesus. Mas, para chegar à nossa oração a Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, esse é o ponto mais importante que devemos entender. Então, já vi aqui que a irmã Ana Paula entendeu perfeitamente essa explicação, glórias a Deus. E aí podemos prosseguir em tudo isso. E qual é o prosseguimento? A soberania de Deus, além de ser aquela que demonstra a graça do mediador, ou seja, pela graça nós somos salvos em Cristo, sabemos que é aquela que reconhece as perfeições dos decretos de Deus, porque nada escapa ao controle de Deus. Deus, desde antes da fundação do mundo, ele tem decretado todas as coisas. Ou seja, Deus ele é onisciente porque ele está acima da história. Deus é onisciente porque ele já determinou a história. Ele já determinou o destino. Deus não é onisciente porque viu o destino. Deus ele é onisciente porque ele determinou o destino. Porque se a gente considerar que o destino é separado de Deus, então não há um único Deus. Há vários deuses. Já paramos para pensar nisso? Deus ele faz as coisas não é porque ele viu o futuro à frente, mas é porque Deus ele determina o próprio futuro. O futuro não é independente dos decretos de Deus. Então, temos que entender o seguinte, o mais importante nisso tudo. Conforme aqui, vamos voltar a Jó, E aí chegamos ao versículo 29. Desculpe. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova sua alma e o alumiar com a luz dos viventes,
Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei sabedoria. Então a chave aqui é que tudo é obra de Deus. Então, nesse sentido, o que podemos falar antes de tudo é o quê? Que os decretos de Deus, que incluem a criação, que incluem o governo de Deus, que incluem Jesus Cristo como nosso Salvador, a permissão do homem de cair, né? Está falando do pecado de Adão, a eleição antes da fundação do mundo, dos salvos, tudo isso não escapa do controle de Deus. Tudo isso não escapa. Então, em tudo, os caminhos de Deus são perfeitos. Por isso até que um salmo, né, que é o Salmo de Davi, tem um Salmo de Davi que ele vai dizer assim, que o caminho de Deus é perfeito. Tá? O caminho de Deus é perfeito. Conforme diz o Salmo 18, versículo 30. Salmo 18, versículo 30, vai dizer isso de uma maneira bem clara para nós. Salmo 18, versículo 30, ele vai dizer assim. Salmo 18, 30. Salmo 18, versículo de número 30. Salmo 18, versículo de número 30. Ele diz assim. Já estou chegando. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo sem cortes, né? Então aqui está. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. E aí ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então quer dizer, em tudo, todos os decretos de Deus são perfeitos. Tudo aquilo que ele tem pré-determinado antes da fundação do mundo é perfeito. E a gente tem que confiar nele, porque a gente adora um Deus que tem o nosso futuro em suas mãos. Ainda que aparentemente possamos estar sofrendo tribulações, perseguições, etc., Deus ele tem um final para tudo isso. E esse final qual é? Herdarmos a salvação. Herdarmos o livramento da condenação eterna. Herdarmos a nova Jerusalém. Falo além do céu, a nova Jerusalém. Nós não somos cidadãos dessa terra. Vocês têm visto a guerra na Ucrânia, a guerra na Somália, a guerra em outros lugares dentro do Oriente Médio, por fim, a guerra em Israel. Pois é, né? Os problemas econômicos aqui no nosso país, cada vez mais a gente está vendo aí os sinais, esse calor fora de época, né? Os problemas econômicos, o aumento dos preços, né? O aumento dos preços e tantas outras coisas mais, é porque tudo está caminhando para uma só coisa. Está caminhando para onde? Está caminhando para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo está caminhando para a volta dele. E nós podemos confiar nesse Deus, porque o nosso futuro está nas mãos do Senhor. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. E é por isso que nós podemos confiar, independente daquilo que possa acontecer conosco, seja escassez, seja o que for. No final das contas, Deus é que faz todas as coisas. Deus, nosso Deus, ele é fiel. E aí podemos perceber nisso, né, que no final do versículo 33 de Jó, que vai dizer, se não, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Mas que sabedoria é essa? É a sabedoria do alto. É o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Ou seja, as palavras de Cristo, que são verdade e vida. Né? Então,
Então aqui como disse Jesus. Como disse Jesus, 14, né? João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, mas também diz, as minhas palavras são espírito e vida. Tá? As minhas palavras são espírito e vida. Como diz João 6, versículo 63. João 6, versículo 63, vai dizer, o espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Então, que coisa mais maravilhosa do que essa, né? Que algo mais maravilhoso que Deus tem feito nas nossas vidas. E por isso glorificamos a Deus. E assim concluímos mais uma meditação, mais uma reflexão, mais uma exposição no livro de Jó, confiados inteiramente em Deus. As irmãs ficaram com alguma dúvida? Irmã Magali, irmã Ivane, irmã Ana Paula, ficaram com alguma dúvida? Se não, estaremos entrando agora no nosso momento de intercessão para com Deus. Estaremos entrando nesse momento de intercessão. Se alguém tiver algum pedido especial, estaremos orando aqui nesse momento. Tá? Eu tenho já uma lista de pessoas já que eu tenho orado, né? Já tenho uma lista de pessoas que eu tenho orado. A irmã Magali aqui já avisou que não tem dúvida. Graças a Deus. Tá? Sem dúvidas. Ótimo. Tá? Vamos entrar agora no momento de intercessão, né? Amém. Irmã Ana Paula também, né? O Dudu aqui, se tem alguma dúvida, pode também falar aqui no Instagram, tá bom? A irmã Ivane também não tem dúvidas de nada aqui, ela já viu aqui. Então, vamos entrar em oração nesse momento, né? A todos que estão aqui, né? Vamos orar nesse momento. Vamos orar. Claro, pegando aqui a nossa lista de oração que eu tenho orado, né? Eu tenho acrescentado aqui alguns nomes também nessa oração, né? Tenho acrescentado, isso aqui é o mais importante porque é o momento de comunhão com Deus, não é? Nosso caderno aqui, que é o momento de comunhão com Deus, é o momento do exercício da nossa fé. Por isso que nós oramos. Nós oramos porque cremos no exercício da nossa fé, na nossa intimidade com Deus. Devemos estar prontos sempre para falarmos com o nosso Senhor. Então vamos lá, vamos orar nesse momento para a glória de Deus. Opa, orar pelo meu esposo, vai operar dia 24. Opa, deixa eu acrescentar aqui, né? Vamos acrescentar aqui o esposo da nossa irmã, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu acrescentar aqui, né? Deixa eu acrescentar aqui. Ah, vamos ver aqui. Opa. Vamos acrescentar aqui, né? Vamos acrescentar aqui a oração. Que tem um retorno, né? Ah, sim. Ótimo. Ótimo. Operação de hérnia. Vou estar orando durante toda essa semana, tá, irmã Ivane? E as causas da irmã Ana Paula. Vamos estar orando, tá? Eu vou orar primeiro essa lista aqui que eu já tenho e eu vou acrescentar agora esse pedido específico de vocês, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença quero colocar diante de Ti as nossas vidas, que Tu venhas a purificar as nossas vidas com esopo e seremos mais alvos que a neve. Senhor, agora eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida da irmã Lucimar, Senhor,
ó Deus e Pai. Ela foi colega minha, Senhor, da época em que trabalhei na Contex, hoje ela é enfermeira. Deus, trabalha na vida dela, Senhor, trabalha no tratamento dela, Senhor, que ela está passando, ajuda, auxilia, fortaleça na Tua presença. Visita também, Senhor, nesse momento a irmã Giselda, Senhor, ó Deus, consola cada dia, fortalece na Tua presença para a Tua honra e para a Tua glória, ó Deus. Visita também nesse momento os irmãos Walter e Sônia. Ó Deus, que a Tua mão, que a Tua unção, que o Teu poder venha restaurar, Senhor, este casal fisicamente, mas mais principalmente, Senhor, uma restauração da alma e do espírito a cada dia e que a fé deles venha aumentar a cada dia na Tua presença para a Tua glória, Jesus. Visita também o irmão Ailton, Senhor. Ó Deus, continua a consolidar a sua saúde, visitar para a sua honra e para a sua glória toda a sua família também, Senhor. Visita também, Senhor, a família, Senhor, do Paulo César de Stefani. Visita o teu servo lá do seu trabalho. Visita a sua esposa Alessandra nos seus propósitos, Senhor, para a tua glória, nos estudos, na sua saúde, Senhor. Visite seus filhos Valentina e Ezequiel para a tua glória, Senhor. Coloco também diante de Ti, Senhor, a vida do presbítero Edson Santos e de sua família. Fortalece-os para a sua honra e sua glória, Senhor. Ó Deus, juntamente com sua esposa, Senhor Evânia. Visita também, Senhor, ó Deus, o presbítero Alexandre e sua esposa Bárbara, Senhor. Seus filhos, ó Pai, ó Deus, Edmundo e Ana Beatriz. Faz uma grande obra na vida deles, Senhor. Mas principalmente sustenta a vida do teu servo presbítero e da tua serva, Senhor, para caminhar a cada dia contigo para a tua glória, fortalecidos em ti, Senhor. Visita também, Senhor, a irmã Marisa Moraes, Senhor, e toda a sua família. Converte aqueles que precisam ser convertidos. Fortalece a fé da tua serva. E, ó Deus, atende, Senhor, a oração dela com relação ao Guilherme, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Visita também, Senhor, a família Neves e a família Ximenes, Senhor. Faz uma grande obra na vida deles para a tua honra e para a tua glória. Visita também, Senhor, a vida da Maria, minha aluna lá do Colégio Monteiro Lobato, a vida da Ágata também, a vida do Dudu também, Senhor. Para a tua honra e para a tua glória, visita-os. Agora eu coloco diante de ti especificamente, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, o teu servo Luiz Veiga, Senhor. Ó Deus, ele será operado da hérnia. Ó Deus, tu venhas a preparar, Senhor, os instrumentadores, venha preparar o anestesista, venha preparar, Senhor, ó Deus, o médico que irá operar, Senhor. E, ó Deus, que essa operação seja bem sucedida para a tua honra e para a tua glória, Senhor. A tua serva clama, a tua serva busca e o teu servo também busca. Tu és fiel, Senhor, para fazer infinitamente mais. Visita também, Senhor, ó Deus, as causas, Senhor, na justiça da irmã Ana Paula, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, sê tu, Senhor, o juiz, sê tu, Senhor, o advogado, sê tu, Senhor, aquele, Senhor, que dará a vitória para ela, Senhor. Mas ainda, Senhor, que venha acontecer algo, Senhor. Tu és o justificador da tua serva, Senhor. Porque, ó Deus, nós temos recebido provas, temos recebido, Senhor, mas essas provas vêm para sermos aprovados, Senhor. E ainda que alguma coisa possa acontecer, uma coisa ninguém pode tirar, nem o diabo, nem seus anjos, nem seja quem for, Senhor. Ninguém pode retirar a sua paz, Senhor. A sua paz excede todo entendimento. Ninguém pode tirar de nós a nossa salvação, Senhor. Porque a nossa salvação não depende do nosso sentimento. Depende único e exclusivamente de Cristo ter nos resgatado. E a gente sente a cada dia isso, Senhor, por causa da fé que tu nos deste para nós como dom, Senhor. E, ó Deus, coloco diante de ti a minha vida, Senhor. Reveste-me da tua armadura para vencer os dias maus, e que a cada dia eu continue crescendo no fruto do teu Espírito, que cada um dos teus servos, das tuas servas que estão acompanhando, aqueles que verão esta live, sejam alcançados para a tua honra e para a tua glória, em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu já ouviste a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Então, está aqui terminada, né, a oração. Bom? Que Deus continue abençoando a vida das irmãs Magali, né? A vida da irmã Ivane, tá bom? Deus continue abençoando a vida da irmã Ana Paula no Facebook, tá?
E os que me acompanharam, aqui eu posso ver aqui no Instagram, Deus continue abençoando para a honra e glória do nosso Deus. Próxima quinta-feira, espero em Cristo Jesus estar fazendo no horário normal a live, às 20 horas. Espero estar fazendo para a honra e glória do nosso Deus e continuaremos assim no livro de Jó. Nosso plano, se Deus permitir, daqui até o ano que vem, é que possamos, nossas próximas lives aqui, possamos estar expondo as cartas de Pedro. Possamos, em nome do Senhor Jesus, estar expondo, quando estivermos terminando Jó, estarmos expondo as cartas de Pedro, para a honra e glória do nosso Deus. Então, estou aqui encerrando, né? Recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Todos digam amém. Deus assim abençoe poderosamente a vida de cada um. Em nome de Cristo, Deus abençoe. Amém. Estamos encerrando aqui, tá? Obrigado, irmã Ivane. Obrigado a todas as irmãs, a todos que participaram. Estou encerrando agora no Instagram, tá? Estou encerrando agora. Deus abençoe. Estou encerrando aqui, né? Instagram, agora vou encerrar no Facebook, tá bom? Vou encerrar agora no Facebook. Vou encerrar aqui. Em nome de Jesus.